Vamos à nossa palestra, que já viram em slide, que é acerca dos desejos. E a gente deseja muita coisa, não é? Digam lá. Confessem. Não há dúvida que sim. Como também vimos em segundo slide, as nossas necessidades, ao fim e ao cabo, elas são poucas, mas os nossos desejos são incontáveis, como esse grande escritor disse, George Bernard Shaw. Talvez para elucidarmos um bocadinho o que são os nossos desejos e aquilo que desejamos, vamos lançar mão de um conto popular muito antigo. Está perdido no tempo este conto, mas que ele nos dá uma imensa lição, não temos dúvidas nenhumas. Então este conto narra que um casal de idosos hospedou na sua casa um homem. Eles eram muito pobres, paupérrimos mesmo. Contudo, compartilharam de boa vontade o que tinham com aquele estranho visitante. Ele, vendo que os idosos tinham um coração de ouro, um coração nobre, ele disse-lhes que lhes concedia 3 desejos. O que quisessem ter seria dado. Bastava pedir. Os idosos olharam um para o outro, agradeceram, mas, desconhecendo a identidade daquela pessoa, qual era o seu poder, porque se apresentava ali como um simples andarilho, não ficaram muito confiantes na promessa que ele fazia. E assim chegou a hora do jantar. Vendo a escassez de alimentos, pouco ou quase nada tinham sobre a mesa, a mulher suspirou e disse: "Ah, seria tão bom ter umas belas chouriças assando na brasa." Mal terminou de falar, as chouriças surgiram fumegando. Ela deu um grito de espanto. O marido, a dar conta de que o primeiro pedido havia sido gasto, havia sido feito, ficou muito irritado e ralhou. "Sua tola! Eu queria que essas chouriças ficassem coladas no seu nariz, para você aprender a não desperdiçar um pedido." Mal havia terminado de falar e as chouriças voaram e grudaram-se na ponta do nariz da esposa. Foi uma choradeira sem fim. Por mais que ele tentasse, as chouriças não se soltavam. O homem então não teve outra alternativa, senão desejar que as chouriças saíssem do nariz da sua esposa. E foi assim que os 3 pedidos foram estupidamente desperdiçados. Quantas vezes, por imaturidade, egoísmo ou orgulho, também nós deixamos passar oportunidades preciosas? Se aquele casal cultivasse o diálogo, poderia ter conversado sobre a oportunidade que lhes estava sendo ofertada. Podiam ter refletido juntos sobre quais eram as suas necessidades. Podiam ter resolvido questões de grave importância, desejando de comum acordo os dois. Apesar de serem pessoas boas, desejaram de maneira infantil e egocêntrica. Também não pensaram que tinham nas mãos o poder de ajudar aqueles que os cercavam. Eles podiam ajudar-se a si mesmos, mas também aqueles que estavam ao seu derredor. Ignoraram o fato de que, em vez de desejarem resolver problemas imediatos, como o jantar, poderiam ter desejado nunca mais passar fome. Podiam ter solucionado problemas bem maiores. Perderam dessa forma a oportunidade de melhorar a própria existência e fazer a diferença na vida de muitos. E nós? Se nos fosse dado fazer um desejo, o que é que nós pediríamos? Algo bastante pessoal e imediato? Ou algo que pudesse também beneficiar aqueles que nos cercam? Quantos agimos de forma insensata diariamente, deixando passar oportunidades de crescimento? Deixamos de conversar, de dialogar, de ouvir, porque às vezes de falar até falamos muito, ouvimos é pouco.
Irritamo-nos com os outros, às vezes por coisa pouca. Desejamos o que não é prioridade. Desejamos que os problemas desapareçam sem nos esforçarmos por isso. Afinal, o que é que desejamos? Quando pedimos a intercessão de Deus, que solicitações é que nós fazemos? A solução de coisas imediatas? Coisas que nós mesmos poderíamos resolver com algum esforço e sacrifício? Pedimos dinheiro, saúde, paz, trabalho, amor, felicidade? Pedimos apenas para nós ou lembramos-nos de rogar também benefícios para outras pessoas? Quando conseguirmos vencer o egoísmo e aprendermos a dilatar o nosso amor, o nosso desejo de bem para todos os que nos rodeiam, estaremos contribuindo para que o amor e a fraternidade reinem na Terra. E quando assim for, nós estamos retirando o espaço ocupado pelo mal. Utilizemos então as oportunidades que nos são ofertadas, a nosso favor e a favor do nosso próximo. Não vamos permitir que os nossos desejos sejam uma força que nos arraste a uma vida de sofrimento. É talvez das coisas que mais nos infelicita. É o quanto sofremos por não alcançarmos o que desejamos e que muitas vezes não era o melhor para nós. Embora Sakyamuni, o Buda, na sua primeira tentativa, nos seus sutras Inahaya, ensinou que o comum mortal, a criatura, tem de aniquilar os seus desejos. Mas nós pensamos na doutrina espírita de outro modo. Os nossos desejos também podem ser uma fonte de atividade humana. Muitas vezes são os nossos desejos que nos põem em ação e movimento. Então eles podem ser a mãe de muitos progressos. Se o ser humano não tivesse nenhum desejo, como é que ficaria este mundo? Seria tão monótono, de certeza, parado, muita inércia. E se calhar até se gerariam muitas confusões. O Espiritismo ensina que não devem ser aniquilados todos os desejos, mas sim ver, observar, vigiar claramente os nossos desejos. E vigiá-los não é ficar escravos deles. Com sabedoria podem-se controlar. Podem-se utilizá-los criando energias para os diversos progressos. Com inteligência e sabedoria, os homens podem e devem controlar os desejos, direcionando suas vidas, que através deles podem ser vidas de felicidade. Vemos então que os desejos são uma faca de dois gumes. Se os libertamos demais, ficam desenfreados. E aí fazem-nos escravos deles. Então, se agirmos com sabedoria e inteligência, conseguimos controlá-los, tornando-os fonte de progresso e desenvolvimento, como já dissemos. Vale a pena, então, controlar os nossos desejos, não os deixando nunca descontrolados ou incontroláveis. É muito frequente, acontece muito, a confusão entre ser feliz e realizar fantasias. E olhem que muitas vezes os nossos desejos são fantasias. Então, na busca da felicidade, o homem, a criatura, não raro, embranha-se em caminhos tortuosos. E para aquele que seja refletido, pode parecer necessário que todos os seus desejos se concretizem, para que ele se considere pleno. Mas, sob este aspecto, a felicidade é uma ilusão impossível de realizar. O ser humano é ilimitado nos seus desejos e fantasias. Realizado um projeto, surge logo outro, mais ambicioso. Se é a falta de casa própria que infelicita, após a sua aquisição, com frequência, deseja-se outra maior.
Ao desejo de possuir automóvel, em bom estado, sucede logo, passado pouco tempo, o anseio de adquirir um carro novo e depois, com facilidade, irmos trocando sempre pelo carro do ano. Quem tem casa e carro, por vezes almeja viajar ou garantir a faculdade dos filhos. E idêntico fenómeno dá-se nos mais variados quadrantes da existência. É o desejo de nos notabilizarmos na carreira, frequentarmos os melhores sítios, possuirmos roupas luxuosas, termos muitas joias. Alguns desejos são legítimos, mas sempre surge algo novo para ser alcançado e nem tudo, como já dissemos, o que se deseja se consegue. Só que se for necessário realizar todos os desejos para que a criatura se sinta plena, virá a frustração, porque esta frustração será constante, companheira, porque não conseguimos alcançar tudo o que queremos. Por outro lado, ao desavisado, pode parecer que tudo é legítimo para alcançar as suas metas. E aqui começa a surgir outro problema grave. Vamos usar de todos os meios para alcançar os nossos fins. Qualquer dificuldade é considerada uma desgraça, um obstáculo que tem que ser removido a qualquer preço. E aí já estamos complicando a nossa vida. Se o casamento não vai bem, deseja-se terminá-lo de vez, para encontrar outra pessoa que seja perfeita. E logo aqui esquecemos-nos de uma coisa. Quem nós queremos perfeito, com certeza também quer uma pessoa perfeita, que não somos nós. E a coisa complica-se. Se é um familiar doente ou de difícil convívio, deseja-se evitá-lo a todo custo, sob o falso pretexto de preservar a própria paz. Ora, este jeito de viver é por demais óbvio que está errado. O progresso é uma das leis da vida e o homem é sempre chamado a burilar-se, a aperfeiçoar-se, tornar-se melhor e mais forte. Logo, as dificuldades têm a finalidade de nos ajudar a desabrochar o anjo que em todos nós reside. E esse desabrochar é mediante o exercício das virtudes cristãs. Felicidade não é sinónimo de cofres cheios. Não é sinónimo de vaidades satisfeitas. Não é sinónimo de absoluta ausência de problemas e desafios. O Cristo, modelo e guia da humanidade, afirmou que oferecia sua paz, mas que a cada qual seria dado conforme suas obras. A paz Ele nos dá, mas alcançarmos o que quer que seja, tem que ser fruto do que nós próprios merecemos alcançar. Também disse que quem quisesse deveria tomar a sua cruz e segui-lo. Então os obstáculos, que às vezes representam desejos não realizados, são limitações que têm um objetivo de nos sensibilizar para a beleza da própria mensagem do Cristo. Auxiliam-nos a valorizar o que é eterno, em detrimento do que é transitório. Ao conquistar, mediante o abandono das ilusões, a tão desejada paz que todos buscamos e que na prece inicial nós a pedimos, essa paz é o tesouro colocado onde ninguém pode roubar, a traça não rói e a ferrugem não corrompe. Estas palavras do Cristo foram apontadas por Mateus em 6:9. Então, felicidade não é ter tudo o que se quer para estar em harmonia com a própria consciência e com as leis divinas. Entre concretizar uma fantasia e cumprir as nossas obrigações, o homem sensato não pode vacilar. As obrigações em primeiro lugar. Se um desejo para realizar-se pedir a violação de nobres compromissos assumidos
Ao não nos deixar a consciência tranquila, é melhor desistir dele, por mais sedutor que ele seja. Consciência pesada é algo inconciliável com a plena realização do ser. Não há como. Não há felicidade sem paz. E não há paz sem os nossos deveres rigorosamente cumpridos. Um artigo publicado em setembro de 1988, na revista das seleções do Reader's Digest, relata que Stan Bellin, desde pequeno, sonhava alto. E certa vez, debruçando-se no parapeito de uma ponte, ficou olhando um maravilhoso iate que passava por baixo. Pôde ver as pessoas ricamente trajadas, sorrindo felizes. Era um cenário de luxo e conforto. E naquele momento, aquele menino decidiu que trabalharia para ter sucesso na vida. Os seus 3 desejos a partir de então passaram a ser dinheiro, poder e prestígio. Foi um aluno exemplar. Formou-se em medicina, na especialidade de odontologia, casou-se com uma moça que conhecia desde os tempos da escola e o dinheiro começou a surgir em abundância. A sua reputação espalhava-se. Ele conseguiu prestígio com a nomeação para um alto cargo político no estado onde vivia. Teve 2 filhos saudáveis, conseguiu uma casa magnífica, automóveis luxuosos. Desfrutava as mais maravilhosas férias que pensemos, em lugares exóticos. Finalmente, comprou um lindo iate e navegou até à ponte, onde em criança começara o seu sonho. Era aquele facto, o topo dos desejos alcançados. No entanto, Stan sentia-se imensamente triste e desesperado. Conquistara tudo o que idealizara. Era invejado, mas sentia-se perdido, vazio, insatisfeito. Logo foi visitado pela velha amiga, a depressão. Sentia-se desalentado, infeliz. Desejava comprar confiança e tranquilidade, mas elas não estavam à venda no mercado de capitais. A pouco e pouco foi abandonando e desleixando a profissão. Já não era uma boa companhia, já não era nem sequer um bom dentista. Desejou o caminho mais fácil e emaranhou-se na ilusão das drogas. Só que as drogas davam-lhe uma euforia cada vez mais fugidia. Durava breves segundos e logo ele voltava a cair nos profundos abismos da depressão. Perdeu a casa, perdeu o iate e perdeu o que era o mais valioso em si, o respeito por si mesmo. Em cada dia levantava-se, contemplava a face da manhã e perguntava: por que é que eu estou tão vazio por dentro? O que é que me falta? Não conquistei tudo o que desejei? Família, dinheiro, prestígio, poder? O que é que me falta? Então, à semelhança deste homem que teve a coragem de confessar o seu episódio de vida, à semelhança dele, muitos seguimos pelas veredas humanas sem objetivos verdadeiros. Pensamos que o que corremos atrás é o verdadeiramente importante. Desejamos metas, perseguimos-las e quando as conquistamos descobrimos que elas não nos preenchem as nossas necessidades íntimas. Tudo porque, em verdade, esquecemos de ajuntar os tesouros do céu que há pouco falávamos, ditos por Mateus. Esquecemos a nossa sede de Deus. Deus, o amigo perfeito, sempre disposto a ouvir as nossas queixas e a apresentar-nos soluções. Deus que silencioso
fala em todas as expressões da natureza. Em todos os momentos a natureza mostra-nos a fala de Deus. Ele preenche todos os vazios e estabelece roteiros seguros para direcionar os nossos desejos. Então, com Deus no coração e na mente, de certeza absoluta, agiremos com decisão feliz e desempenharemos as nossas tarefas com dinamismo elevado. Deus provê a todas as nossas necessidades, mas não as assume. Ele não as resolve por nós. Para quê? Para não anular o nosso esforço e logo apresentarmos o valor de superarmos as dificuldades. Se assim fosse, se Deus nos desse tudo, nós éramos candidatos à inutilidade. E já agora, como é que nós estaremos em relação aos desejos dos nossos educandos, dos nossos filhos, dos nossos netos? Já nos devemos ter perguntado se devemos atender a todos os desejos deles ou só às necessidades. Mas, afinal de contas, como é que vamos distinguir as reais necessidades dos desejos caprichosos das crianças? Comer, por exemplo, é uma necessidade. Mas comer chocolate em vez de uma refeição é um desejo que a criança tem e que não deve ser atendido para não criar problemas de saúde. Beber é uma necessidade. Mas beber apenas refrigerantes é um desejo prejudicial. Brincar também é uma necessidade de qualquer criança. No entanto, brincar com o que não deve já é outra questão. Dormir é uma necessidade básica. Mas dormir em vez de ir à escola e ficar até tarde navegando na internet, jogando ou assistindo à televisão, é outra história. Vestir-se confortavelmente e de acordo com o clima é necessário. Mas desejar e exigir roupas de determinada marca é mero capricho. Descansar após um ano de estudos e de muita dedicação faz parte das necessidades físicas do ser humano. Mas exigir viagens para este ou aquele lugar por passar de ano é apenas um mau desejo. Carinho e afeto também são necessidades básicas do ser, mas exigir atenção exclusiva a todo momento é um desejo que não deve ser atendido quando se quer educar. Então, cabe aos pais e educadores decidir se devem ou não atender a alguns desejos da criança, tendo sempre em conta as possibilidades financeiras e as oportunidades de educar. O importante é ter sempre em mente que nosso filho precisa aprender a viver com limites e com disciplina. Importante também é ensinar-lhe que nem tudo o que ela deseja ela pode ou deve ter, mesmo que tenhamos condições para dar. A criança que tem tudo o que quer é uma grande candidata à delinquência. Devemos ponderar se compramos para ela não nos aborrecer ou aproveitar a oportunidade para orientá-la sobre os inconvenientes do consumismo. A criança que hoje deseja e tem tudo, não aceitará os nãos da vida. E mais tarde fará tudo, bom e mau, para alcançar o que quer. Podemos optar apenas por satisfazer-lhe o desejo ou conversar sobre o assunto, de maneira a deixar-lhe bem claro que nem tudo é o melhor para ela e que isso, no decurso da própria vida, se tornará regra. Nem tudo vai conseguir, nem tudo será fácil. Nunca nos deixemos levar pelas exigências movidas pelo ciúme e pelo desejo de posse. Isto é altamente prejudicial na formação do caráter da criança.
pais atentos na educação vão colocando limites e contendo os desejos exagerados. É preciso estar sempre atento para as oportunidades a dar aos filhos e que seja uma educação baseada no amor, também na razão e no bom senso. O verdadeiro amor não é permissivo, é exigente e visa o crescimento do ser amado. Quem ama, educa. E quem educa bem, salva. Deus sempre nos abençoa. E se através do pensamento sintonizarmos com as suas dádivas, melhor assimilaremos a irradiação do seu amor. E assim vamos refriando os nossos desejos inoportunos. Deus sempre se encontra suficientemente perto para tomar conhecimento das nossas necessidades e providenciar o apoio de que carecemos. Esta é a nossa mensagem da noite, que nos parece bem importante, sobretudo no ponto em que tocamos em relação àqueles que vão ser os homens do amanhã, os homens e as mulheres do amanhã, as nossas crianças. Pela vossa atenção, muito obrigado.